Olá, meus amigos, vamos iniciar aí mais uma aula de Direito Penal. Antes de começar a falar aí do próximo tema, eu queria pedir para vocês, se vocês estão gostando, curtindo ou não, comentem aí, por favor, se inscrevam, dá um joinha, compartilha, mas deixa comentário para eu poder ir balizando. Eu estou aqui aprendendo algumas coisas novas, né, na elaboração, tentando achar o melhor lugar aqui para gravar, etc, e ficar o vídeo mais interessante para vocês, até a forma de edição. Então os comentários são importantes, aí, esse retorno é importante para que eu possa melhorar, né, cada vez mais aí, aula gravada ou aula ao vivo, né, mas enfim, vamos tocando aí, eu estou me adaptando ao equipamento, aprendendo aqui junto com vocês, né, perdão, eu no direito, eu aqui no equipamento eletrônico, vocês aprofundando aí no direito penal. Então, vamos aí para mais um tema, a aula de hoje. Então, vou chamar a nossa luzinha aqui. Seguindo, então, qual vai ser o tema de hoje? Vamos ver. Olha aí que beleza. Olha lá. Olha o que o confinamento aí da epidemia não faz, né? Tô aprendendo a fazer umas animações. Vamos ver o que vai dar. Então, seguindo aí, hoje nós vamos ver a classificação dos crimes no direito penal. Isso tem muita relevância e nós vamos ver aí em cada classificação, até mesmo muitas vezes como tese de defesa, né, para poder alcançar a absolvição do cliente. Para aqueles que quiserem caminhar para a magistratura, é importante conhecer principalmente pelo menos as classificações principais, né, que aparecem mais, os crimes mais recorrentes aí no dia a dia. E para quem vai acusar também é fundamental compreender essas classificações para poder formular uma boa denúncia, né, e alcançar aí, caso seja cabível, a condenação da pessoa que vai ser acusada. Então, vamos dar uma olhada aí nessas classificações. A primeira classificação dela, então eu vou fazer por grupos, né? Então, grupos de crimes aí, classificação por grupo. Primeiro grupo, nós vamos falar de crimes comuns, próprios e de mão própria. Comum, próprio e mão própria, né? Então, primeiro crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? O tipo penal, ele não traz nenhuma qualidade especial do agente, ele não traz nenhuma condição, nenhuma característica especial, né? A grande maioria dos crimes são considerados crimes comuns aí, né? Eu estou colocando como exemplo homicídio, crime contra a honra, furto, estelionato, apropriação indébita, estupro, enfim. Em geral, a boa parte dos crimes previstos, tanto no Código Penal como na legislação penal especial, nós vamos ter aí a característica de crime comum, ou seja, para frisar, aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, pois o tipo não exige nenhuma qualidade especial do agente, né? E o que seria o crime bicomum? É aquele que tem o quê? Ele pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Então, ele é comum no plano do sujeito ativo e do sujeito passivo, tá? Ele é bicomum nos dois planos aí. Bom, esse aqui é o crime que mais é cobrado, ele é mais visto aí nas provas, né, de concurso, OAB, etc., que são os crimes próprios. Por quê? Porque nesses crimes, o tipo penal, ele especifica uma qualidade especial, uma condição particular do agente, né? Então ele não é aquele crime praticado por qualquer pessoa. Então só volta aqui para mim, né, a imagem. Ele não é o crime praticado por qualquer pessoa. O próprio tipo penal, ele especifica, ele traz ali uma condição, uma característica de um grupo de pessoas que podem praticar esses crimes. Então, por exemplo, o funcionário público, né? A mãe, por exemplo, ou relacionado ao grau de parentesco, né? Ou às vezes em relação à condição da pessoa, né? A gestante. Então ele traz uma condição ou uma qualidade especial e somente esse grupo de pessoas é que podem ser autores dos crimes próprios. Então esse aqui é o que chama mais atenção, eu vou voltar para a lousa, é o que chama mais atenção aí na classificação, um dos crimes importantes na classificação, justamente porque ele traz essa peculiaridade aí, né? Então aí nós temos uma divisão de crimes próprios puros, né? Ou seja, na ausência da qualidade especial, nós não podemos falar
mais em tipicidade, ou seja, não há um correspondente. Então, volta aqui para mim. Estou dando como exemplo a prevaricação, né, o artigo 319. O que acontece? No caso dos crimes próprios puros, eles só podem ser, não existe um correspondente que não seja dentro daquela qualidade especial do agente. Então, se a gente está falando de funcionário público, né? Estou dando um exemplo aqui de prevaricação. A prevaricação é uma conduta muito específica que ela não vai encontrar correspondente dentro dos crimes comuns. Então, uma vez que não esteja presente a qualidade especial, no caso aqui de funcionário público, né? Simplesmente o fato é atípico, porque não se encontra um outro tipo em que a conduta pudesse ter aí uma correspondência, né? Então, voltando aí para a lousa, vamos voltar. E aí nós temos também os crimes próprios impuros, que são aqueles em que, ausente a qualidade especial, pode haver desclassificação para outro crime, pode se encontrar o correspondente no outro crime. Aí estou dando como exemplo o peculato, né, que é crime funcional, crime praticado por funcionário público, mas se eu retirar a condição, volta para mim, se eu retirar a condição de servidor público do tipo penal, essa elementar servidor público, funcionário público, eu tenho um correspondente do peculato que é o furto, né? O peculato nada mais é do que furto, apropriação praticado por um funcionário público. Então, quando a gente fala em crime próprio impuro, é aquele que, ausente a característica especial, ausente a condição especial, eu vou encontrar um correspondente, um outro tipo penal correspondente, só que sem aquela elementar, no caso, o servidor público. Então, peculato praticado, crime praticado, é o furto ou apropriação praticado pelo servidor público. Tira a condição do servidor público, cai para o furto ou para a apropriação. Ou seja, eu posso desclassificar o crime e volta aí para a lousa, né? Voltando para a lousa. Então, seguindo, o que nós temos? Ainda dentro dos próprios, né, nós temos os crimes chamados bipróprios, que tanto o sujeito ativo quanto o passivo, né, ostentam uma qualidade especial. Então nós temos aí um exemplo, o infanticídio. E o infanticídio é o homicídio praticado pela mãe logo em seguida ao parto, em razão do estado puerperal. Então, volta aqui para mim. Então, olha só, o infanticídio, o autor é próprio, porque é somente a mãe, a gestante que acabou de parir a criança, no instante imediatamente após o parto, sob influência do estado puerperal. Então, a mãe está no polo ativo, aí como sujeito ativo. Então, ele é próprio no sujeito ativo. Mas ele também é próprio no sujeito passivo, porque somente o recém-nascido é que pode ser vítima desse crime. Então, o tipo penal traz sujeito ativo próprio e sujeito passivo próprio, por isso ele é classificado como crime bipróprio. Voltando então para a nossa lousa aqui, crime bipróprio. E por fim, né, nós vimos o comum, nós vimos o próprio, crime de mão própria. Crime de mão própria, né, é aquele que só podem ser cometidos por pessoas expressamente indicadas no tipo penal. Aí o tipo penal ele é bem específico, né? Ele vai indicar especificamente a pessoa que pode praticar o crime, como por exemplo o diretor de penitenciária permitir a entrada de equipamentos, celulares aí, né, que são indevidos. Então o próprio tipo penal, o 319A, ele indica lá a figura do diretor da penitenciária. Por isso é crime de mão própria. Somente pessoas expressamente indicadas no tipo penal é que podem praticar essa conduta. Tá? Então, seguindo, crimes simples e crimes complexos. Né? O que acontece? O crime simples ele é composto de apenas um tipo penal. Ele é composto de apenas um tipo penal. Então tá lá, o furto, matar alguém, o roubo, o homicídio, perdão, matar alguém, o furto, subtrair para si, para outra em coisa alheia móvel. Esses dois tipos penais, eles não têm a conjugação de outras condutas previstas em outros tipos. Né? Então por isso que eles são chamados crimes simples. Já os crimes complexos, né, aí eu tenho o quê? Eu tenho duas possibilidades. Crime complexo em sentido estrito é quando eu tenho o quê? A fusão
de 2 ou mais tipos penais que são encontrados de maneira autônoma no código, mas para a formação desse crime complexo eles são fundidos. Então, por exemplo, o roubo ele é a fusão do furto mais ameaça, furto mais lesão corporal, né? Furto mais homicídio, no caso aí do latrocínio. Então, ele é complexo porque eu posso ter o roubo, né? Que é furto mais ameaça. Eu posso ter o latrocínio, que aí é a subtração com grave ameaça, né? A subtração, ameaça, mais eventualmente lesão corporal ou morte, né? Ou lesão corporal ou homicídio. Então é a fusão de vários tipos penais num só, por isso chamado de crime complexo em sentido estrito. Vejam que a diferença para o simples. O simples lá, subtrair para si para outra em coisa alheia móvel. Ponto. Aquilo é o furto, ele não está conjugando mais nada. Ele e ele mesmo. Né? Já no crime complexo, eu tenho a fusão para a formação do crime complexo de outros tipos penais dispersos aí no código ou até mesmo legislação penal especial. E aí nós temos o crime complexo em sentido amplo. Aqui é mais, né, muitas das classificações que a gente vai ver aqui, claro, é mais por um aspecto doutrinário e para elaboração de prova, mas olha só. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho a fusão de um crime com um comportamento que isoladamente ele é um irrelevante penal. Então o crime complexo em sentido amplo é a fusão de um tipo penal, de uma conduta prevista no ordenamento jurídico penal, mais uma conduta que do ponto de vista penal ela é irrelevante, só que somada àquele tipo penal, ela vai construir um tipo próprio. Então, a denunciação caluniosa, ela nada mais é do que a calúnia, né, a conduta de você imputar falsamente um fato criminoso, né, somado com a conduta lícita, conduta que volta aqui para mim, somado com a conduta lícita que é prevista que não traz nenhuma previsão no Código Penal, de você ir até uma delegacia e comunicar um fato delituoso. Isso qualquer do povo pode fazer. Essa conduta de ir até uma delegacia e comunicar um fato delitivo não constitui necessariamente um tipo penal autônomo, mas essa conduta de ir até a delegacia associada com a intenção de caluniar, né, então traz aí a construção do tipo penal denunciação caluniosa. Então, crime complexo em sentido estrito. Volta para a lousa, crime complexo em sentido estrito. Tá? Então, seguindo, uma classificação agora muito importante. Crimes materiais, formais e de mera conduta. Só vou tomar uma aguinha aqui. Crimes materiais, formais e de mera conduta. Classificação muito importante. O que são os crimes materiais? São aqueles cujo tipo penal descreve a conduta, descreve o resultado e exige que o resultado aconteça no mundo material, físico, para que a consumação aconteça. Então, o que acontece? Para que eu tenha o crime material, além de percorrer e executar a conduta, eu tenho necessariamente alcançar o resultado previsto no próprio tipo penal. Ou seja, é o chamado resultado naturalístico, aquele que se projeta no mundo concreto. Né? Então isso aí é o crime material. Né? Então é o resultado naturalístico, é a mudança, né, no mundo exterior causada aí pelo comportamento do sujeito ativo. Então nós temos aí, né, vários, a grande maioria deles é material. Então em homicídio, infanticídio, aborto, lesão corporal, furto, roubo. Mas espera aí, Salim, volta aí para mim. Espera aí, vamos entender bem esse negócio. Espera aí. Então o que é esse resultado naturalístico? O que é a projeção no mundo concreto? Vejam só, no crime de homicídio, qual é o resultado que eu alcanço? Retirar a vida de alguém. E o resultado é um corpo estendido lá, é o cadáver. No caso do roubo e do furto, qual é o resultado naturalístico? O que o autor de um furto e de roubo ele pretende? Ele pretende provocar a subtração, a redução patrimonial da vítima. Então o resultado naturalístico no caso do furto e do roubo é a diminuição do patrimônio da vítima. Né? Então esses são os resultados fenomênicos naturalísticos. Então para ser crime material eu preciso alcançar um resultado naturalístico descrito no tipo penal. Então o tipo descreve a conduta, descreve o resultado, e para que eu tenha a consumação é
o aperfeiçoamento do crime é quando eu percorro, né, todo o itinerário do crime e alcanço o resultado que eu queria. Então, para essa consumação, eu tenho que ter o resultado naturalístico no final. Volta aí para a lousa, né, voltando aqui para a lousa, resultado naturalístico no final. Então, tá explicadinho aí, né, que o resultado naturalístico no caso do homicídio é o falecimento da vítima, né, o corpo lá estendido, ok? Bom, vamos ver então crimes formais. O que é um crime formal? O crime formal é aquele cujo tipo ele descreve a conduta, ele também descreve o resultado, mas para a consumação ele não exige que o resultado aconteça de fato, né? É o que a doutrina chama de crime de consumação antecipada. Na verdade, o legislador ele antecipa o momento consumativo, né? Então é o crime de consumação antecipada. Embora o tipo penal traga a descrição da conduta e do resultado, ele não exige a produção do resultado naturalístico para a consumação. Eu coloco aí como exemplo, né, a extorsão mediante sequestro e também a extorsão. Então, volta aqui para mim só para falar rapidinho, a gente já volta para a lousa. Veja só, a extorsão mediante sequestro é quando eu pego uma pessoa, levo para o cativeiro, a mantenho presa e aí eu vou exigir o pagamento de um resgate. Ok? Qual é o resultado naturalístico pretendido por quem pratica a extorsão mediante sequestro? Receber o resgate. É esse resultado que está previsto lá no tipo penal do artigo 159. Ok, só que neste caso esse crime, por ser classificado como um crime formal, e não se exige para que o crime seja considerado como consumado, e a diferença entre consumado aí e tentado, né, para quem ainda não estudou isso, é a aplicação da pena, né? Então o consumado eu vou poder aplicar a pena cheia, no tentado eu vou ter redução de pena. Então, quando alguém é arrebatado e tirado do convívio social, no instante que se exterioriza o desejo de pedir o resgate, nesse instante o crime de extorsão mediante sequestro está consumado. O pagamento do resgate vem depois. Então o pagamento do resgate é o exaurimento do crime. A consumação ocorre no instante que a vítima é tirada do convívio social e há a manifestação do autor na exigência do resgate. Um outro exemplo ali que eu coloquei é o crime de extorsão. Vamos voltar lá para a lousa, só para a gente visualizar de novo aí. O outro exemplo é o crime de extorsão, né? Então, muitas pessoas já devem ter passado por isso, aquela ligação, você recebe a ligação, alguém, estou aqui com sua familiar, tal, deposita tal coisa, ou então, um crime que foi muito divulgado e até provocou alteração no Código Penal, a Carolina Dickmann, ela levou o computador lá para fazer manutenção e pegaram as fotografias, fotos íntimas dela tal, e ligaram para ela e exigiram o pagamento de um valor. Tá? Então, a vantagem econômica está prevista no tipo do artigo 158, de extorsão. Tá lá. O resultado é obtenção de uma vantagem econômica. Então, você vai constranger a pessoa para receber uma vantagem econômica. O que acontece? Por ele ser um crime formal, e tem inclusive súmula do STJ, súmula 96, né? Diz assim, ó, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Então o próprio STJ reconhece a natureza formal do crime de extorsão. O que significa isso? A pessoa não precisa pagar aquela quantia que está sendo exigida para que a consumação aconteça. A consumação acontece no momento da exigência. Então, quando ligam lá para a vítima, olha, ou você deposita tanto, ou eu vou divulgar suas fotos no Instagram, na internet, no Facebook, enfim, no momento da exigência, para a jurisprudência, o crime de extorsão já está consumado. Então, o pagamento posterior é um mero exaurimento. O juiz já pode aplicar, em razão da exigência, a pena por crime consumado. Aí nós temos outros exemplos, né? O crime de concussão, que é uma extorsão praticada por servidor público quando ele exige uma vantagem indevida, né? A mesma coisa, volta aqui para mim, só para eu dar esse exemplo. Nós já vimos várias operações da polícia, não, porque, vamos colocar aí de forma geral, fiscal ou policial, enfim, uma banda podre aí de qualquer dessas carreiras de serviço público que tem algum certo poder, né? O camarada vai lá e exige, sei lá, para não multar o estabelecimento comercial, ele exige uma quantia. Aí a vítima vai lá e comunica a polícia, né, corregedoria, enfim, aí montam um flagrante na hora da entrega do dinheiro. Não é naquele momento da entrega do dinheiro que o crime está se consumando. Ele já se consumou lá atrás,
quando o autor do crime exigiu a vantagem indevida para não praticar um ato. Né? Olha, ou você me paga tanto ou eu vou te multar, né? Uma coisa assim. Então, isso é o crime formal ou de consumação antecipada. Voltando aí para a lousa, então, né? Seguindo. E aí nós temos os crimes de mera conduta. Né? No crime de mera conduta, não há descrição de resultado. Né? Ele vai se consumar com a mera ação ou omissão, a mera conduta. O legislador descreve simplesmente, o comportamento do agente. Ou seja, na violação de domicílio, basta a entrada de alguém contra a vontade do dono da casa, pronto, o crime está consumado, não traz uma previsão de nenhum resultado. O ato obsceno, que é a exposição de partes do corpo aí com conotação sexual, né? Simplesmente o camarada sobe lá na praça, tira a roupa, fica peladão, pronto, o crime está consumado. Não traz nenhum resultado especificado no tipo penal. Então, crimes de mera conduta, crime de mera conduta. Seguindo então, divisão importante também aí, ó, crimes instantâneos, permanentes e de efeito permanente e a prazo. Né? Efeito permanente e a prazo. São 4 classificações: instantâneo, permanente, de efeito permanente e a prazo. Então vamos lá. Começando pelo instantâneo, né? É aquele crime que ele se consuma, ele se aperfeiçoa com um único ato, num único momento. Tá? Então basta um único ato, um único momento. Né? Então a consumação ocorre num único instante ali, né? Pum, eu dei o tiro, acabou. Né? Ou então eu xingo alguém, a injúria verbal, acabou, não tem mais o que fazer. Né? É um único ato e está consumado. Já o crime permanente, esse aqui é o que traz mais problema, é o que é muito cobrado em OAB, em provas, etc. É aquele crime cuja consumação ela se prolonga no tempo, ela se protrai no tempo, como vocês vão encontrar aí nos manuais. Ou seja, a consumação ela vai se reiterando a cada segundo, a cada fração de tempo. Né? Eu vou dar exemplos aqui, vocês vão entender. A cada fração de tempo ali, o crime está se consumando. A consumação ela vai se alongando, se protraindo no tempo. Né? Então, por exemplo, quando você leva alguém... A questão da extorsão mediante sequestro, né? Volta aqui para mim. Deixa eu falar com vocês diretamente. Então você pega alguém e leva para o cativeiro. Enquanto a pessoa permanecer no cativeiro, a consumação desse crime está acontecendo em cada fração de segundo. Né? Tá ali consumando. Tá, Salim, mas qual é a importância disso? Bom, tem importância para várias situações. Tem importância para momento de flagrante. Tem importância para a lei penal no tempo, né? Nós podemos ter, durante o período do cativeiro, a entrada em vigor de uma lei mais severa, por exemplo, que eu já vou mostrar para vocês que essa situação acontece. Então, por exemplo, o tráfico de drogas, né, quando a pessoa tem droga em depósito, tá, tem droga guardada dentro de casa, é um crime permanente. Enquanto a droga estiver ali, o crime de tráfico está se consumando. Outro exemplo é a posse de arma, né, dentro de casa. Você está lá com a arma, cada segundo que a arma está lá dentro, de maneira sem autorização, eu tenho aí a consumação do crime. Tá? Então, por exemplo, vocês querem ver a importância disso? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, ela diz mais ou menos assim, né? Vou de cabeça aqui na redação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo adentrar sem a sua autorização, salvo, 1, em caso de flagrante delito, para prestar socorro no caso de desastre ou durante o dia, e aí a Constituição faz uma ressalva, mediante ordem judicial. Olha só, durante o dia só com ordem judicial. E qualquer hora do dia para prestar socorro no caso de desastre, em caso de flagrante. Então sempre aparece uma questão em prova assim, fulano de tal tem droga dentro da casa, a polícia ciente e tal. Aí vem a pergunta, 3 horas da manhã, pode entrar na casa, arrebentar a porta, polícia, mão na cabeça, pode? Pode. A Constituição Federal diz que no caso de flagrante, pode. É a mesma situação de que um marido estiver agredindo, né, um homem estiver agredindo a esposa, a mulher, a namorada, enfim, a companheira, você está do lado de fora, 3 horas da manhã, ouvindo a mulher gritando lá, de repente espancada, ou até já no caminho para a execução de um homicídio, e você fala assim, não, tenho que esperar amanhecer, vamos esperar o galo cantar para poder entrar. Não, a própria Constituição autoriza o ingresso quando ocorre o flagrante. Por isso que a classificação de crime permanente é importante. Primeiro com relação a isso, vamos voltar para a lousa aí.
E segundo, com relação à entrada em vigência durante o prazo de permanência de uma lei mais severa, né? Então aí, nós temos uma súmula do STF que diz o seguinte, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, que é o que nos interessa aqui, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, se eu tenho aqui uma lei em vigor, e aí a pessoa é levada para o cativeiro, e só vai terminar o cativeiro aqui, ó. Mas se nesse meio tempo entra em vigor uma lei mais grave, nos termos da súmula 711, tudo que aconteceu aqui, ó, do momento da entrada em vigor da lei até o final da permanência, tudo isso aqui vai ser atingido pela lei mais severa, tá? Ou seja, vai ser punido pela lei mais severa. Então, o próprio STF já sumulou esse entendimento aí. Seguindo então, ainda com relação a crimes permanentes, vamos ver como é que eles são divididos. Os chamados necessariamente permanentes, né? Ou seja, a consumação é aquela que exige a manutenção da situação contrária ao direito, né? Ou seja, a situação delitiva, por tempo relativamente, juridicamente relevante. Por tempo juridicamente relevante, então eu dei exemplos agora há pouco do sequestro, da extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, eu falei do porte de arma, o próprio crime de sequestro, né, que é simplesmente sequestrar alguém, não necessariamente pedir resgate. E aí nós temos crimes eventualmente permanentes, aqueles que, em geral, eles são considerados instantâneos, mas, eventualmente, né, a situação de ilicitude pode se prorrogar no tempo em razão da vontade do agente. Então, por exemplo, o furto, ele é um crime, em regra, instantâneo. Né? Fala, pum, arrebatou a coisa. Mas o furto de energia elétrica, ele pode acontecer ali reiteradamente. Há quem classifique como crime permanente, há quem classifique como situação continuada, tá? Mas existem essas duas possibilidades aí, é o crime eventualmente permanente. Seguindo então, crime instantâneo de efeito permanente. Então olha só, nessa classificação, o crime ele se aperfeiçoa, ele se consuma de forma instantânea. Agora, os seus efeitos, né, as consequências desse crime é que vão se prolongar, vão se protrair no tempo. Né? Então, a bigamia, por exemplo, a consumação da bigamia, né, que é você casar novamente sendo casado, ela vai se configurar no instante do casamento. Agora, os efeitos dessa conduta vão para além do momento consumativo. Então, por isso que é crime instantâneo de efeito permanente. Crime instantâneo de efeito permanente. Seguindo, crime a prazo, né? Crime a prazo são aqueles que, para se configurar, eles exigem um determinado intervalo, a fluência de um determinado período para que ele se aperfeiçoe. Então, eu tenho que medir, eu tenho que verificar aquele intervalo estabelecido na lei, em dias, meses, anos, enfim. Eu tenho que observar isso no crime a prazo. Então, por exemplo, na lesão corporal grave, em razão da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, por que a doutrina classifica como crime a prazo? Porque eu tenho o momento, o instante da lesão corporal, que só vai se configurar como grave, né, depois de ter o laudo complementar 30 dias depois. Então, por isso que ele é chamado de crime a prazo, porque eu preciso desse interregno, eu preciso desse lapso, eu preciso desse intervalo para o aperfeiçoamento e a configuração da lesão corporal como grave. Né? Nós temos também aí, uma das modalidades de sequestro, aquele sequestro que dura mais de 15 dias. A extorsão mediante sequestro também fala em 24 horas. Então, podemos classificar também como crime a prazo. Ah, peraí, Salim, mas uma classificação exclui outra? Não. Nós podemos ter um crime denominado comum e a prazo, próprio e instantâneo. Então nós vamos ver que é possível se conjugar aí várias classificações. Aliás, quando vocês abrem os manuais, em cada tipo penal tem lá a classificação feita pela doutrina, vocês vão ver que tem uma listinha ali de denominações para aquele crime. Tá? Então, crime a prazo. Seguindo aí, crimes unissubjetivos, plurissubjetivos e eventualmente coletivos.
Vamos começar pelos unissubjetivos, unilaterais, monossubjetivos ou de concurso eventual, tá? Esse tema vai ser melhor aprofundado quando se estuda o concurso de pessoas, mas o crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado por uma única pessoa. Eventualmente, ele vai ser praticado em concurso de agentes. Então, por exemplo, roubo, homicídio, furto, são crimes que podem ser praticados por uma única pessoa. E, eventualmente, o homicídio, furto, roubo, estupro, enfim, eles podem ser praticados por duas ou mais pessoas. Mas como há a possibilidade de prática singular, de um único indivíduo, ele é considerado como crime unissubjetivo. Crime praticado por uma única pessoa, eventualmente por mais de uma. Já os crimes plurissubjetivos são aqueles chamados de concurso necessário, ou seja, eu preciso de mais de uma pessoa praticando o crime para configuração desse crime aí, praticando a conduta para configuração deste crime, né? Então eu tenho lá, é o que nós chamamos de autor, coautor, partícipe, né? Sejam os coautores e partícipes aí imputáveis, inimputáveis, isso pouco importa. Mas o crime plurissubjetivo é aquele, então, que necessariamente ele deve ser praticado por duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. E aí nós temos a classificação, né? Crimes plurissubjetivos chamados bilaterais ou de encontro, ó, eu tenho duas pessoas somente, né? Ou seja, é o tipo que exige que as condutas se encontrem para que o crime se aperfeiçoe. É a bigamia, é uma pessoa casada com alguém não casado que desejam casar. Então há um encontro de vontades entre esses dois indivíduos, por isso que ele é um crime chamado plurissubjetivo, bilateral, né, ou de encontro, bilateral ou de encontro. Eu não tenho como praticar bigamia sozinho, casar comigo mesmo, casar com um espelho, não dá. Né? Eu preciso de mais uma pessoa, então por isso que ele é um crime plurissubjetivo bilateral. E também nós temos o crime plurissubjetivo denominado coletivo ou de convergência. Aí eu preciso de 3 ou mais pessoas. E vem outra divisão desses crimes coletivos ou de convergência. Então, primeiro, eu necessito de 2 ou mais pessoas, e aí nós vamos classificar em crimes coletivos de conduta contraposta, ou seja, eu tenho 3 pessoas, uma agindo contra a outra, aí, né? Uns contra os outros. O grande exemplo de crime coletivo ou de convergência de conduta contraposta é a rixa. Né? Volta aqui para mim, só para eu explicar. O que é a rixa? Rixa é aquela conduta onde eu tenho pelo menos 3 indivíduos, um agredindo o outro e não é direcionado. Não é 2 contra 1 ou 1 contra 2. É todo mundo contra todo mundo. É aquele quebra-pau que todo mundo bate, todo mundo apanha e ninguém sabe por quê. Normalmente a gente observa isso em estádio de futebol, em shows, né, quando começa alguma confusão e aí alguém é empurrado, sobra um supapo para cá, um soco ali, um tranco de lá, enfim. A rixa é esse tipo de crime de conduta plurima, né? Eu preciso de 3 ou mais pessoas, e eles estão aí se contrapondo. Vamos voltar lá para a lousa então. Volta para a lousa. E nós temos também o crime coletivo de condutas paralelas. Né? Aí o que acontece? Eu não vou atacar um ao outro, e sim as condutas elas vão se somar. As condutas vão se somar para alcançar o mesmo resultado. O grande exemplo disso é o crime anteriormente chamado de quadrilha, eu deixei quadrilha, né? Mas hoje chama associação criminosa, e também crime de organização criminosa, onde eu tenho aí necessariamente mais de 3 pessoas agindo. Vou tomar uma aguinha aqui. Legal. Então, seguindo aí. Agora, olha só, crimes eventualmente coletivos, né? Então nós vimos os crimes plurissubjetivos que se dividem, né, entre eles os coletivos. Aqui nós temos crimes eventualmente coletivos, é uma outra classificação da doutrina, ou seja, são crimes que são unissubjetivos em regra, mas eu posso ter circunstâncias especiais que transformam esse crime em coletivo. Como, por exemplo, quando o roubo é praticado
por duas ou mais pessoas, ou furto praticado em concurso de pessoas. Então, também vocês podem encontrar essa classificação como crimes eventualmente coletivos, tá? Então, seguindo aí, outra classificação é a sexta classificação, o sexto grupo de crimes. Crime de subjetividade passiva única e dupla subjetividade passiva. Então vamos ver o que é isso aí, ó. Subjetividade passiva única, eu tenho apenas uma única vítima, né? Então, lesão corporal eu posso ter uma única vítima, roubo eu posso ter uma única vítima, furto eu posso ter uma única vítima, estupro eu posso ter uma única vítima, né? Agora, quando eu tenho dupla subjetividade passiva, aí necessariamente eu tenho mais de uma vítima. Necessariamente eu tenho mais de uma vítima. Grande exemplo disso, né, é o aborto sem consentimento da gestante. E também nós temos aí a violação de correspondência. Então volta aqui para mim, o aborto sem consentimento da gestante. Então quando a gente vai lá para os artigos 124, 125, 126, 127, 128 do Código Penal, que trata do aborto, nós temos lá uma modalidade de aborto que é o aborto praticado contra a vontade da gestante, sem o consentimento dela. Então nesse caso nós vamos ter duas vítimas, a mulher, a gestante, e vamos ter o bebê. Nós vamos ter o feto aí como vítima também nesse caso. Então, nós vamos ter a mãe como vítima e o bebê, o feto, como vítima nesse caso. No caso da violação de correspondência, né, se eu tenho um terceiro interceptando aí uma correspondência, eu tenho o remetente como vítima e o destinatário como vítima. Por isso, dupla subjetividade passiva, voltando para a lousa, então, dupla subjetividade passiva. Crimes de dano e crimes de perigo, classificação muito importante. Crimes de dano, crimes de perigo. Vamos começar aí pelos crimes de dano. São aqueles crimes que necessariamente eles lesam, eles agridem, eles atingem o bem jurídico tutelado, né? Então, para a consumação desses crimes, ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Então, homicídio, lesão corporal, né? O crime de dano ao patrimônio particular ou público. Então, quando a gente fala em homicídio, não é um mero risco, não é um mero perigo para a vida e a integridade física da pessoa. Nós estamos falando aqui de destruição da vida. Então, efetivamente, o bem jurídico vida é destruído. Da mesma maneira, a gente vai falar isso para lesão corporal e para outros crimes aí. Já os crimes de perigo é quando eu tenho o quê? Simplesmente a probabilidade, a possibilidade de dano. Então, eu tenho, vamos colocar numa escala, num gradiente. Primeiro vem os crimes de perigo e depois os crimes de dano. Então, os crimes de perigo, em geral, eles são subsidiários aos crimes de dano. Então, quando havendo risco, o legislador ele se antecipa a essa possibilidade de dano. Então, com um mero risco, com um mero perigo, né, o legislador se antecipa. E aí, o que ele faz? Ele já cria um crime de perigo, né, para antever, para impedir que se alcance aí o dano, né? É a mera probabilidade, então, de dano aí, classifica-se como crime de perigo. E nós vamos ver que ele tem aí uma classificação. Então, como é que nós podemos classificar os crimes de perigo? Crime de perigo abstrato é aquele cujo perigo ele é presumido. Eu não preciso comprovar o perigo para a consumação, para a configuração de crime de perigo abstrato, né? Há uma presunção de que aquela conduta traz risco, né, ao bem jurídico tutelado, né? Então, o crime de tráfico de drogas, há uma presunção que a comercialização de substâncias ilícitas, essa comercialização, ela traz aí risco à saúde pública, né, a toda a coletividade aí como saúde pública. Já os crimes de perigo concreto, aí eu tenho que comprovar o efetivo risco, né, ao bem jurídico tutelado, como crime de perigo para a vida ou para a saúde. Então, eu tenho que comprovar que a conduta do agente efetivamente colocou em risco a integridade física, a saúde, a vida da outra pessoa. Então, abstrato é presumido o perigo. No caso do perigo concreto, o perigo deve ser demonstrado pelo Ministério Público no momento de denunciar aí. Seguindo aí na classificação dos crimes de perigo, nós temos crimes de perigo individual, como quando eu tenho risco para uma única pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Ou eu tenho uma única pessoa,
um grupo determinado de pessoas, como o crime de perigo de contágio venérea ou de DST, né, numa nomenclatura mais moderna, doenças sexualmente transmissíveis. Perigo de contágio venérea é um crime de perigo individual, né, especificamente aquela pessoa que vai ter o contato sexual com o autor do crime. Já os crimes de perigo comum ou coletivo, aí eu tenho como vítima uma determinada coletividade, um número, né, indeterminado de pessoas. Como, por exemplo, aí nós estamos num momento aí de, né, bem grave, o crime de epidemia, né, ó, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. Olha a pena como é alta, né? Então, vejam só, é um crime de perigo coletivo, porque essa conduta do agente, né, ela vai colocar em risco toda a coletividade aí. Seguindo na classificação dos crimes de perigo, né, o que nós temos? Crime de perigo atual, ou seja, o perigo está ocorrendo, né, o abandono de incapaz, no instante que acontece o abandono ali, eu já começo a colocar a pessoa numa situação de risco. E crimes de perigo iminente, né, o perigo está prestes a ocorrer, o perigo que está ali na iminência, ele não está tão próximo, mas ele, né, a probabilidade ali é iminente. Né? Crime de perigo futuro ou imediato, né? O perigo ele vai se projetar para o futuro. Né? A conduta do agente pode futuramente colocar em risco alguém, como porte ilegal de arma. Né? Então é um crime de perigo, mas é um perigo futuro. Né? Embora a arma esteja ali na cintura do indivíduo, pode ser que eventualmente ele faça uso dessa arma, ele saque e tal. Então o perigo aí, olha, o legislador se antecipando para evitar o dano, ele já tipifica como crime de perigo. Tá? Bom, oitava classificação então, crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. Crime unissubsistente e plurissubsistente. Classificação muito interessante aí para a gente entender algumas coisas, né? O unissubsistente, ele vai se consumar, né? Ele se realiza aí com um único ato de execução, né? Injúria verbal. Então quando eu viro para alguém e falo assim, seu corno, pronto, já era, consumou. É um único ato suficiente ali para a consumação do crime. Já os crimes plurissubsistentes é aqueles o quê? Que eu tenho os atos de execução, eles acontecem de maneira fracionada, como se eu tivesse, volta aqui para mim. Vamos falar um pouco desse crime. Deixa eu aparecer um pouco aqui. No caso do crime plurissubsistente, é como se eu enxergasse os atos de execução quadro a quadro, como se fosse um filme quadro a quadro. Todo crime que você consegue enxergar os atos de execução quadro a quadro, é possível a interrupção da execução, logo é possível a tentativa. Já nos crimes unissubsistentes, que é um ato só, eu não tenho como falar em tentativa, porque agiu, consumou. Já o crime plurissubsistente, como eu consigo enxergar quadro a quadro, né? Aí eu tenho o quê? Aí eu tenho a possibilidade de interrupção. Então imagina no roubo, ó, eu saco a arma, aponto para a vítima, falo perdeu, a vítima se assusta, eu pego o objeto, começo a lutar com ela e arranco a bolsa ou a carteira, sei lá, e aí eu me viro para sair com ela. Perceberam que vocês conseguem ver os atos de execução como se fosse um filme? Quadro a quadro, se eu interromper no momento desse quadro a quadro do filme, eu vou falar em tentativa de roubo, né? O crime tentado aí de roubo, ou furto, ou enfim, tentativa de estupro. Imagina, você está lá rasgando a roupa da vítima, tá? A vítima se debatendo, né? Antes da penetração, antes da conjunção carnal, alguém vai e consegue salvar, dar socorro a essa vítima. Então é um crime plurissubsistente, por quê? Eu consigo enxergar a execução fracionária em vários atos. Voltando então para a lousa aqui. É possível a tentativa lá, em razão do fracionamento. Né? Então, estelionato, todos os crimes que eu já dei aí como exemplo. Né? O fracionamento aí dos atos de execução. Seguindo então. Crimes comissivos, crimes omissivos e de conduta mista. Crimes comissivos, crimes omissivos e de conduta mista. Vamos ver o que é isso. Crimes comissivos são aqueles crimes praticados
por conduta ativa, por omissão. Né? O verbo que está previsto lá no tipo penal é um verbo de ação. Ele vai realizar uma conduta. Então, perdão, A mata B. Então o verbo matar é um verbo de ação. Subtrair é um verbo de ação. Constranger é um verbo de ação. Então são crimes comissivos e esses não trazem tanto problema aí pra gente estudar, tá? Vamos ver os crimes omissivos, né? Os crimes omissivos, aqui é o contrário. É o crime cujo verbo prevê o quê? Uma inação, um não agir. O verbo prevê, o tipo penal prevê um não fazer, né? Então, olha lá. Asdrubal deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada, né? Então, na verdade, esse aqui é o clássico omissão, né? A omissão de socorro. Tá? Então, nós temos aí os crimes classificados como omissivos próprios, são aqueles cuja omissão está prevista num tipo penal específico. Então, olha aí, ó, a omissão de socorro. Também nós temos a omissão de notificação de doença infecciosa. Né? Nós estamos vivendo aí a pandemia. Deixar de notificar casos é crime, é um crime de omissão. Então, voltando aqui para a omissão de socorro, olha lá, o Asdrubal deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada. Né? Então você está caminhando na praia, vê lá uma criança extraviada, abandonada, e você, diante ali da criança perdida, chorando e tal, você simplesmente ignora, dá de ombros e segue. Né? Pronto! Você já praticou o crime de omissão de socorro próprio. Né? O crime por quê? Próprio. A omissão própria é aquela que é prevista num tipo penal específico. O próprio verbo é de omissão. Tá? O próprio verbo é de omissão. Vamos voltar lá para a lousa. Já os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, o que acontece? O tipo penal ele prevê uma conduta positiva, só que em razão do dever de agir da pessoa, ela acaba respondendo pela omissão. Né? Para quem está nesse primeiro, vamos voltar para mim aqui, ó. Para quem está nesse ponto aqui do aprendizado, né? A gente ainda não entrou aí para estudar mais aprofundadamente, porque nós vamos aprofundar isso, crime omissivo próprio, crime omissivo impróprio, vamos estudar as formas de omissão, a omissão penalmente relevante, mas só para que não fique no ar, né? O que então é esse omissivo impróprio? Imagina um pai e uma mãe, eles têm o dever legal de cuidar da criança, tá? O verbo matar é um verbo de agir, né? É um verbo de agir. Mas imagine que essa criança tem um problema de saúde qualquer, né? Tem um problema de saúde qualquer, e pela inação dos pais não dão a medicação adequada para a criança, ela vem a morrer. Então, esses pais podem ser responsabilizados por omissão imprópria, porque eles eram naquele momento o que nós chamamos do garantidor. Eles tinham a função de garantir. Né? Isso por conta de lei, assim como um policial, bombeiro, enfermeira, médico, etc, etc, etc. São garantidores, eles têm a obrigação legal de agir diante ali daquela situação. Então, mas isso nós vamos estudar no momento mais adequado, tem uma aula para isso, para falar da omissão penalmente relevante, porque tem vários outros aspectos que são importantes da gente abordar. Então volta aí para mim, né? Aliás, volta para a lousa, seguindo... Crimes de conduta mista, né? São aqueles que nós podemos observar duas fases distintas. Né? Uma conduta inicial positiva, ativa, e uma conduta final por omissão. Então, o indivíduo ele começa agindo, mas aí o que finaliza o crime é uma conduta de não agir dele, uma omissão. Então, por exemplo, nós temos no Código Penal o crime de apropriação de coisa achada. Crime de apropriação de coisa achada, artigo 160, parágrafo único 2 do Código Penal. É quando eu encontro alguma coisa e eu tenho como identificar, né, eu tenho como encontrar aí a pessoa, né, ou então eu tenho como obrigação levar isso a uma delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, e eu não faço. Então, o ato de se apoderar da coisa, de pegar aquela coisa que foi achada, é um ato de ação. Mas depois, a omissão em não notificar as autoridades públicas tal, é o que de fato vai terminar aí de aperfeiçoar o crime. Então, crime de conduta mista. A 10ª classificação
e a gente vai se aproximando aí logo para o final da aula. A 10ª classificação, perdoem, saiu ali, faltou o crime, o C, né? Crimes de forma livre e de forma vinculada. Crimes de forma livre e de forma vinculada, né? Então, o que é isso? Crime de forma livre é aquele que pode ser cometido de qualquer jeito, por qualquer tipo de comportamento. Ele não especifica, ele não traz um modo de execução, uma forma de execução específica, né? Por isso que é forma livre, não tem um modo, meio de execução específico. A ameaça, por exemplo, ela pode ser praticada por palavras, gestos, símbolos, né? Volta aqui para mim. Por exemplo, eu posso ameaçar alguém fazendo assim para ela, ó, assim para ela, sei lá, ó. Né? Então, eu não preciso, tenho várias, mas posso mandar uma carta, um e-mail ameaçador, gravar um vídeo dizendo que eu vou matar a pessoa, enfim. É um crime de forma livre, eu posso executar de várias maneiras. Voltando à lousa, então, crime de forma livre, posso executar de várias maneiras. Peraí, deu uma travadinha aqui, beleza. Crime de forma vinculada, aí sim, aí o tipo penal, ele descreve a forma de você executar, do agente executar o crime, né? Então, por exemplo, o crime de perigo de contágio venéreo, só o próprio tipo penal, ele fala em relações sexuais ou atos libidinosos. Então, o próprio tipo penal, ele já traz o veículo, a forma, a maneira, o modo de você praticar ali a conduta típica, né? O injusto típico. Então, forma livre não traz nenhuma vinculação de meio modo. Crime de forma vinculada, a forma é especificada aí no tipo penal. Seguindo, então, crimes monoofensivos e pluriofensivos. Crimes monoofensivos, aqueles que ofendem um único bem jurídico. Então, por exemplo, o crime de furto, ele ofende simplesmente o patrimônio, né? Ele ofende um único bem jurídico, que é o bem jurídico patrimônio. Já os pluriofensivos, isso aqui não traz grande problema, é quando eu vou ofender mais de um bem jurídico. Então, por exemplo, no crime de latrocínio, volta aqui para mim, crime de latrocínio, volta para minha imagem. No crime de latrocínio, eu tenho o patrimônio, a integridade física, porque do latrocínio eu posso resultar lesão corporal grave, não necessariamente a morte. Então eu tenho patrimônio e integridade física, são dois bens jurídicos distintos. Ou então eu tenho patrimônio e vida, dois bens jurídicos distintos. Então, crimes pluriofensivos. Não confundir com crime complexo. O crime complexo é a fusão de vários crimes. Os crimes pluriofensivos é o ataque, é a lesão a bens jurídicos distintos dentro da mesma conduta, previstos ali dentro do mesmo tipo penal. Volta então para a lousa, vamos voltar aqui para a lousa para a gente seguir. Muito bem. Crimes principais e crimes acessórios. Crimes principais e crimes acessórios, né? Crime principal é aquele que não depende de crime anterior, não depende da existência de outro crime para a sua consumação, para o seu aperfeiçoamento, para a sua existência, na verdade, ele não depende de um crime anterior. O estupro, por exemplo, não depende de crime anterior, o homicídio não depende de crime anterior, o roubo não depende de crime anterior. Já os crimes acessórios, também chamados de parasitários, né? Eles dependem da prática de um crime anterior. Olha, eu falei, já eu falo da questão do apelido, né? Então, por exemplo, a receptação, o favorecimento pessoal real. A receptação, o que é a receptação? Né? A receptação, ela vem aqui para mim, vamos lá, a gente já volta aí para a lousa. A receptação é adquirir, receber, transportar, ocultar o quê? Coisa que se sabe produto de crime anterior. Então, para que eu tenha a receptação, ela é dependente de um crime anterior. Por isso que ela é chamada de crime acessório, né? Então, crime acessório é aquele que depende necessariamente da existência de um crime anterior. Crime acessório. Eu falei aqui, né, como um apelido parasitário. Uma vez um colega meu caiu numa prova da Polícia Federal, falava, disserte sobre crime parasitário. Ele saiu, caramba, o que é isso? Tal. Putz, na hora o nervoso, tal, ele não lembrou dessa classificação. Vejam só, olha, uma dissertação da polícia cobrando classificação de crime. Né? Na verdade, estava falando do crime acessório. Se você não soubesse o que é crime acessório e crime parasitário, você não conseguia discorrer sobre a receptação. Porque lá, disserte sobre crime parasitário. Você tinha que lembrar que é acessório, lembrar de um exemplo e falar sobre tudo isso. Tá? Então, olha só.
Tem uma observação aí na lousa de vocês que é a seguinte: a extinção da punibilidade do crime principal não se estende ao acessório. Então imaginem que a receptação é de um celular que foi roubado. Se porventura acontecer a extinção da punibilidade, ou seja, o autor do roubo, né, do crime anterior, ele morreu e a morte é uma causa de extinção da punibilidade, o receptador vai ser punido pela receptação. Então o artigo 108 do Código Penal, ele preceitua que mesmo ocorrendo a extinção da punibilidade do crime principal, isso não vai atingir a punibilidade do crime acessório. Não vai atingir a punibilidade do crime acessório. Então, seguindo aí, falta pouquinho para a gente terminar. Crimes transeuntes e não transeunte, né? A gente diz, o transeunte, né? Aquela pessoa que estava transitando ali pela rua. Então, o que é crime transeunte? Crime transeunte é aquele que transita, aquele que não deixa vestígios materiais, né? A consumação dele não vai deixar vestígio para que seja verificado aí eventualmente por um laudo pericial, por peritos, né? Então, a ameaça, desacato, calúnia, difamação, injúria, nenhum desses crimes vai deixar aí, né, vestígios que exijam a realização de um laudo pericial. Né? O artigo 158 do Código de Processo Penal, ele determina que crimes que deixam vestígios deve ser feito laudo pericial. Já o crime classificado como não transeunte, né, são os que deixam vestígios materiais, né? Por exemplo, homicídio, lesão corporal, né? O disparo de arma de fogo, você pode periciar a arma. No caso do homicídio, você vai ter lá o cadáver para ser periciado, né? A lesão corporal, ela tem que ser caracterizada por laudo pericial, até para que se determine qual é a gravidade da lesão, né? Lesão leve, grave, gravíssima, né? Então são crimes denominados ou classificados como não transeunte, ou seja, não deixam aí vestígios, não deixam marcas para que um eventual laudo pericial seja realizado, né? Crimes que não deixam, crimes que deixam vestígios são os não transeuntes. Os transeuntes não deixam vestígios, tá? Seguindo então, crimes condicionados e crimes incondicionados. Esse é o penúltimo item aí, né? Só para vocês saberem, já a gente termina. Crimes condicionados e crimes incondicionados, né? São aqueles, o que são os condicionados? Que para início da persecução penal, para que se possa agir, né, existe uma condição de procedibilidade. O delegado de polícia, o promotor, não podem agir sem essa condição de procedibilidade, sem essa circunstância especial, né? O grande exemplo aqui é a representação. Né? Então, o ato de representar, como por exemplo um crime de ameaça ou na lesão corporal leve, né? A lesão corporal leve, para que o promotor possa agir, para que o delegado possa agir, a vítima precisa representar. Então, esses são chamados crimes condicionados. Né? Voltando aqui, ó, crimes condicionados. Acho que eu não mostrei a lousa para vocês, eu me empolguei aqui e mostrei a lousa para vocês. Crimes condicionados são aqueles que então dependem de uma condição de procedibilidade aí para que o delegado de polícia e o promotor possam agir. A representação, né, ela vai dar margem à ação penal pública condicionada. Já os crimes denominados de incondicionados são aqueles que não exigem nenhuma condição para proceder, né? A instauração da persecução penal é livre. Grande maioria dos crimes no Brasil, né, são incondicionados. Então, nós vamos ter aí a ação penal pública incondicionada. Tema ação penal é tema de processo penal, mas só aqui fica claro. Crimes condicionados, a autoridade policial e o Ministério Público, o promotor, precisam de uma autorização, né? No caso aqui, o exemplo da representação, ou uma outra condição de procedibilidade. Quer ver um outro exemplo? O tráfico de drogas. Eu preciso do laudo, são dois laudos que são feitos no caso do tráfico de drogas. Eu tenho o laudo preliminar e o químico toxicológico. Tá? Então, o químico toxicológico é condição de procedibilidade no caso do tráfico de drogas. Ele está condicionado ao segundo exame. Da mesma maneira, né, os crimes lá, quando eu tenho a incapacidade para atividade, ocupação habitual por mais de 30 dias, o segundo laudo, o laudo complementar de lesão corporal, é uma condição de procedibilidade.
certo? Então, crimes condicionados, crimes incondicionados. E a última classificação, crimes falhos, vagos e habituais. Crime falho. O crime falho é a chamada tentativa perfeita, ou seja, o agente na execução do crime ele esgotou todas as possibilidades que ele tinha para alcançar a consumação e ainda assim ele não consegue alcançar. Quer ver? Volta para mim. Então imagina alguém com uma arma, sei lá, 15 cápsulas íntegras para matar. Ele quer matar alguém com aquela munição. Ele vai, se aproxima da vítima, descarrega, tal, ele usa todos os meios que ele tinha, mas a vítima é socorrida e não morre. Então ele vai responder pela tentativa de homicídio. Isso é chamado de crime falho ou tentativa perfeita. Ele esgota todas as possibilidades que estavam à disposição dele, mas ainda assim ele não alcança o resultado. Voltando para a lousa aí, né? Então dei o exemplo, enfim. Esse é o crime falho. Crime vago, né? O que é o crime vago? É quando eu tenho como sujeito passivo, quando eu tenho como vítima ou a coletividade ou entes despersonalizados, né? Como condomínio, espólio, etc. Né? Então atinge a coletividade. O ato obsceno aí é chamado de crime vago, atenta contra toda a coletividade. Crime habitual é aquele que exige a reiteração de condutas. Para a configuração do crime habitual, eu necessariamente tenho que ter repetição. Reiteração de condutas. Repetição, reiteração de condutas. Tá? Então, por exemplo, exercício ilegal da medicina, curandeirismo, são crimes que, para que seja configurado o crime, não basta uma única conduta de médico. Ele tem que ali passar por médico, né, reiteradamente, passar por um curandeiro reiteradamente para poder configurar aí o crime habitual. Legal? E aí, sempre uma mensagem para vocês, né, de reflexão, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Com certeza, volta aqui para mim, só para a gente finalizar a aula. Eu lembro de um professor meu na fisioterapia, né, antes de eu me formar em Direito, primeira faculdade que eu fiz, que ele dizia o seguinte: quanto maior a circunferência do teu conhecimento, maior é o diâmetro da sua ignorância. Ou seja, isso faz a gente lembrar que a gente tem que constantemente estar se aprimorando, estudando, se atualizando, principalmente na nossa área jurídica, em todas as áreas, né? Na medicina, na engenharia, enfim. Só que o direito ele muda muito rápido, né? Nós temos uma modificação dele aí por decisões de cortes superiores, por nova legislação, né? Às vezes, mesmo dando aula aqui, eu estou lendo e falo, nossa, peraí que isso aqui mudou e eu preciso atualizar. Isso acontece, né? Às vezes passa batido, mas muda muito, então a gente tem que estar sempre antenado e a humildade é a melhor maneira de você alcançar conhecimento. Ser humilde é você aceitar que outras pessoas sabem mais do que você. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Legal? Então é o seguinte, encerrei a aula aqui, né? A classificação dos crimes. Por favor, se vocês gostaram aí, dá um joinha aí no canal, se inscreve, compartilhe, principalmente comenta para que eu possa ter um feedback aí da parte a parte visual, né? Se tá legal a lousa, esse vai e vem, se tá ficando bacana. Eu estou aprendendo aqui várias ferramentas, vou aprimorar ainda mais um pouco, mais algumas coisas aí para a gente tratar. Para mim está sendo uma experiência legal e espero que para vocês também. Tá certo? Um abraço, fiquem bem, até mais.